Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Musa Capital. Hoje eu vou fazer uma comparação superficial, uma análise superficial da carteira do Banco do Brasil no perfil estilo, ou seja, aquela carteira voltada para clientes do segmento alta renda do Banco do Brasil. Eu peguei basicamente o perfil moderado dessa carteira, que tem uma alocação de ativos bem distribuída, em diversas classes, diversos tipos de ativos, e comparei com os ativos que nós recomendamos aqui na Musa Capital, aos nossos clientes, obviamente, e também uma comparação numa janela móvel de 3 anos dessa carteira do Banco do Brasil, do perfil moderado, com a nossa carteira do perfil moderado, dos nossos clientes aqui da Musa Capital. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, eu vou dividir com você uma análise, uma pequena análise, uma análise superficial, como eu falei, apenas de desempenho dos ativos da carteira recomendada do Banco do Brasil e da carteira recomendada da Musa Capital, certo? Para clientes do mesmo perfil, ou seja, um perfil moderado, um perfil de investidor moderado. Lembrando que uma carteira de investimentos ela deve ser montada, deve ser confeccionada de acordo com o seu perfil e objetivos de vida, ou seja, você tem objetivo de curto, médio e longo prazo, e isso tem que estar obrigatoriamente refletido na sua carteira de investimentos, ela tem que ser personalizada. Você não deve seguir os percentuais de alocação ideal de um banco ou de uma corretora, ou mesmo nossa aqui da Musa Capital, porque nossos consultores vão conhecer você e vão montar uma carteira personalizada, como se fosse um alfaiate, uma costureira, enfim, vai montar a sua carteira de acordo com o seu perfil, tá bom, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos lá. Então, como eu falei, eu peguei aqui a carteira do perfil moderado, certo? Que ela tem 56% em ativo basicamente de caixa, que é o fundo BB-RF High, então fundo do Banco do Brasil, renda fixa High, que é um fundo com uma liquidez no mesmo dia, certo? Ele tem um prazo D+0, ou seja, no dia que você solicita o resgate, o dinheiro já cai na sua conta. Ele aloca o recurso majoritariamente em Tesouro Selic e deve ter algum outro tipo de ativo de crédito privado, como debêntures, notas promissórias e tudo mais. Então, além disso, tem uma LCA que representa 28% da carteira, totalizando em caixa 56%. Caixa ou reserva de emergência. A caixa a gente chama a reserva de emergência ou a reserva de oportunidade, que é aquele recurso que você vai utilizar para alguma oportunidade no mercado financeiro ou fora dele, assim como alguma emergência que venha a precisar do recurso. Eles usam também 4% no BB Tesouro Pré-fixado, ou seja, um fundo de investimento que compra o Tesouro Pré, e mais 4% no BB Tesouro Inflação, ou seja, é um fundo de investimentos que vai comprar o Tesouro IPCA+, e vai inserir na carteira e obter ganhos com esses dois tipos de ativos. Então, até aqui a gente falou basicamente de títulos públicos. Essa carteira ela vai ter 8% no BB Crédito Privado Plus, lembrando que crédito privado majoritariamente são debêntures, CRIs e CRAs, ou seja, títulos de dívida emitidos por grandes empresas, na sua maioria. Então, 8% da carteira do Banco do Brasil é basicamente nesses ativos aqui. Depois, tem mais 20% no BB Multimercado Multigestor, que é um fundo multimercado. O fundo multimercado, lembrando, é aquele tradicional, que ele pode alocar em todas as classes de ativos, então em ações, em fundos de investimentos em renda fixa, em títulos públicos, títulos privados, o próprio crédito privado, por exemplo, moedas, então euro, dólar, iene, enfim, todas as moedas que existem no mercado mundial, bem como ações, criptomoedas, e aí vai depender muito da política de cada fundo, tá? Mas basicamente o fundo multimercado ele é uma grande caixa de surpresa, porque ele pode investir em vários tipos de ativos, tá? Depois, esse fundo vai ter mais 7% em fundos de ações, então o BB Ações Ibovespa Ativo, e também o BB Espelho Ações Trígono Delfos, que é um grande fundo de investimentos, e eu vou divulgar para vocês também uma curiosidade em relação a esse fundo, tá? E além disso, tem 1% ali em ações no exterior, então o BB Ações Globais Ativo. Então agora vamos comparar os fundos ali de renda fixa, os fundos caixa que o Banco do Brasil usa com os fundos caixa que nós utilizamos aqui na Musa Capital. E além disso, eu trouxe um bônus aqui, tá? Então, a gente pode ver aqui no gráfico, vou colocar na tela, o fundo BBRF LP High, então fundo de renda fixa longo prazo High do Banco do Brasil, ele rendeu
nos últimos 2 anos, basicamente, 23,39%, enquanto o CDI foi de 23,48%. Então, a gente vê aí uma diferença, né, pequena em relação aos dois, possivelmente por conta da taxa de administração de 0,35% que esse fundo cobra dos seus cotistas. Ali junto, nessa análise, eu coloquei o fundo Trend DI, que é um fundo de uma estratégia semelhante a esse do Banco do Brasil, e também o BTG Pactual Yield DI, que também é uma estratégia semelhante. Tá? São 3 fundos muito parecidos em termos de estratégia. A diferença é que o Trend DI e o BTG Yield DI acabaram entregando um pouco mais, possivelmente pela alocação de ativos e também pela isenção da taxa de administração. E além disso, em laranja, né, não vou falar qual é o fundo, porque ele compõe a carteira de todos os nossos clientes, basicamente, que é o fundo caixa que nós utilizamos. Todos esses fundos têm liquidez no mesmo dia, tendem a render muito próximo, né? Mas aqui, mesmo no fundo caixa, a gente viu que o nosso fundo rendeu ali 25,72%, né? Uma diferença de mais de 1,3% em relação ao fundo do BTG Pactual ou da XP, ou uma diferença bem grande em relação ao Banco do Brasil, certo? Então, mesmo para o seu recurso de liquidez, né, que vai ficar alocado para um objetivo de curto prazo ou mesmo para uma emergência, ele pode estar rendendo mais, tá? Então, esse é o raciocínio, né? Essa é a ideia que a gente tira daqui. Então, como eu falei, todas as carteiras desses fundos são muito semelhantes, são iguais praticamente. Esses são títulos públicos, né, o Tesouro Selic, ativos, então CDBs, LCIs e LCAs de grandes bancos, né, então Bradesco, Itaú, Santander e tudo mais, e também alguma coisa de crédito privado, CRI, CRAs e debêntures, geralmente high grade, ou seja, de boas empresas, né, boas que têm, empresas que têm grau de investimento, que tem um score, um rating ali muito bom, tá? Então, mas se eu invisto no Banco do Brasil, eu estou mais seguro do que na XP ou no BTG. Não, você está assumindo o mesmo risco, tá? O risco é desses ativos. Ativos está falando aqui basicamente de risco soberano, ou seja, o risco do título público dar um calote em você e a probabilidade disso acontecer é muito baixa. Então, seguindo aqui agora, nós vamos ver os fundos multimercados, tá? Então, eu peguei o PB Multimercado Multigestor, que é basicamente o único fundo que é alocado ali naquela carteira. Peguei na janela ótima, ou seja, desde 2019, né? A gente está vendo ali outubro de 2019 até agora. O CDI nesse período entregou 30,19%, o BB Multimercado Multigestor, que é aquela linha vermelha, entregou 30,26%, ou seja, um pouquinho acima do CDI, que não é legal para um fundo multimercado num prazo um pouco maior, assim, né? De 19 até agora, enquanto o nosso fundo ali, um deles, né, o primeiro deles, aquele verdinho claro, 49%, ou seja, 19% no intervalo aqui de praticamente 4 anos. O fundo em azul, 51,15% e o fundo em dourado, 59,9%. Ou seja, os nossos 3 fundos multimercados que estão na carteira de praticamente todos os nossos clientes renderam bem acima do fundo multimercado, multigestor do Banco do Brasil, certo? E lembrando, esses fundos alocam em diversas classes de ativos, eles podem entregar bons retornos ou maus retornos, né? Dependendo da janela de tempo. A gente vê que 3 deles, aliás, caíram na pandemia e teve um dos nossos fundos que acabou se valorizando na pandemia. E aí, tudo isso em relação ao mercado, relativamente ao mercado. Em termos de segurança, onde que a gente está mais seguro? Investindo em 3 fundos de 3 gestoras independentes ou em um único fundo de um banco que tem só uma equipe cuidando, né? Lógico, a equipe do Banco do Brasil é uma equipe muito bem qualificada, né? São grandes profissionais que tem lá, mas em termos de risco, quando a gente aloca em mais de um fundo de investimentos, nós estamos diversificando esse risco e com isso potencializando o retorno e protegendo a carteira ao mesmo tempo. Então, a nossa carteira de multimercados, que representa 25% na média da nossa estratégia, rendeu aí basicamente quase 20% ou mais de 20% acima da carteira de multimercados do Banco do Brasil. Seguindo aqui para os fundos de ações, então a gente vê que o BB Ações Ibovespa Ativo entregou 32,6% no período de 2018 até agora, que dá basicamente 5 anos, é um período muito bom para analisar fundos de ações, carteiras de ações. O Ibovespa, nesse mesmo período, entregou 38%, enquanto os nossos fundos, né, entregaram 121%, 214% e 219%, sendo que aquela linha vermelha de 214% é o mesmo fundo que o Banco do Brasil utiliza e nós utilizamos na nossa carteira, que é o Trígono Delphos. Então, falei que ia trazer uma curiosidade para vocês. Existe, né, um ativo da carteira do Banco do Brasil que nós também recomendamos aos nossos clientes, que é o Trígono Delphos, certo?
Então, essa é uma gestora independente que atua basicamente com small e mid caps, né? Ou seja, empresas com uma capitalização menor de 10 bilhões de reais, empresas pequenas relativamente, quando a gente compara nível bolsa de valores, né? Lógico, se pegar a grande maioria das empresas do mercado, ela vai do Brasil, né? Elas vão ser um pouco maiores, mas em relação ao Ibovespa, elas são pequenas empresas, small e mid caps, nível mundo também, certo? Então a gente vê que nessa parte aqui, né, a carteira do Banco do Brasil tem um fundo que é muito bom, né, que entregou um retorno, um dos melhores retornos ali entre esses fundos que a gente está olhando, que são os fundos que nós recomendamos, e o BB Ações Ibovespa. Agora, falando especificamente desse fundo do Banco do Brasil, o Ações Ibovespa Ativo, tá? Esse é um fundo que não compensa por nada investir nele, porque ele aloca basicamente no índice, né, no Ibovespa, e cobra uma taxa de administração dos cotistas, né, dos clientes. Então você tem uma exposição Ibovespa e perde para o Ibovespa porque, né, como a gente está vendo no gráfico, ele cobra uma taxa de administração. Então ele tem um comportamento muito parecido, muito próximo do Ibovespa, porém, como ele cobra a taxa de administração dos cotistas, o cliente acaba tendo um retorno inferior, tá? Através de uma gestão ativa, seja pessoal ou através de gestoras independentes, como a gente trabalha aqui na Musa, você consegue gerar alfa, ou seja, tem um retorno bem superior ao Ibovespa, como é o caso aqui, a gente vê uma diferença de 170%, dependendo do caso, quase 200% de diferença aqui num período de 5 anos, que não é um período tão longo assim, tá? E tendo uma gestão ativa, né? Você vai também pagar uma taxa de administração, mas você vai ter um retorno muito superior, como é o caso da Trígono e das outras gestoras que nós utilizamos nas nossas carteiras. Então, esse fundo do Banco do Brasil especificamente não vale a pena investir porque, como eu falei, ele aloca no Ibovespa e você ainda paga a taxa de administração, ou seja, se tem uma alocação faria mais sentido alocar por um ETF negociado em bolsa, certo? Agora vamos ao resumo, né? A comparação da carteira do Banco do Brasil no perfil moderado com a carteira da Musa Capital com perfil também moderado, que é basicamente a carteira que nós procuramos recomendar aos nossos clientes, dado seu perfil moderado, né? E seus objetivos, desde que seus objetivos se enquadrem nessa estratégia, né? Que eles não tenham objetivos de tão curto prazo. Então a gente vê aqui que a rentabilidade anualizada do BB estilo moderado foi de 8,71%, da nossa carteira foi de 11,02% e do CDI foi de 8,14%. Isso no período de 3 anos, tá? Dos últimos 3 anos. A volatilidade, ou seja, a variação que tem, né, da carteira em relação ao CDI, basicamente, do BB estilo foi de 2,53% ao ano, né? E da Musa 3,19%. Então o que isso quer dizer? Que a nossa carteira varia um pouco mais do que a carteira do Banco do Brasil, tá? Basicamente. Então o cliente precisa ter, teoricamente, né, um apetite ao risco um pouco maior, tá? Depois, o índice de Sharpe, a gente vê que na carteira do BB estilo teve um Sharpe de 0,23, enquanto a nossa carteira teve o índice de Sharpe de 0,9, bem acima, tá? Então, seguindo aqui na nossa análise, vamos agora às estatísticas. A carteira do BB estilo teve 30 meses positivos, lembrando, na janela de 3 anos, né, dos últimos 3 anos, 30 meses positivos e 7 negativos, o maior retorno foi de 1,83 e o pior retorno foi de menos 0,49. A nossa carteira teve 33 meses positivos, ou seja, 3 a mais que a carteira do Banco do Brasil, apenas 4 meses negativos, o maior retorno foi de 2,49% e o menor retorno de menos 0,31%, ou seja, nossa carteira sobe mais e cai menos do que a carteira do Banco do Brasil, apesar de ter um pouquinho mais de volatilidade. Quanto ao CDI nesse período, né, o maior retorno foi de 1,18 e o pior retorno de 0,14. Então, em termos de consistência, né, a nossa carteira ficou 23 meses acima do CDI, enquanto a carteira do Banco do Brasil ficou 17 meses acima do CDI, né? Nessa janela aí que a gente está olhando de 3 anos. Agora vamos ao que importa, a rentabilidade das carteiras. Como que a nossa carteira se comportou nos últimos 3 anos em comparação com a carteira do Banco do Brasil, tá? Então aquela linha azul escuro é a carteira da Musa para um perfil moderado, lembrando que nós temos outros perfis também, obviamente a carteira vai ser personalizada de acordo com os objetivos. A linha amarela é a carteira do Banco do Brasil, perfil moderado, enquanto a linha azulzinho claro ali é o CDI, tá? Então a gente vê que a carteira do Banco do Brasil bateu o CDI nesse período aqui de 3 anos, então muito bom, né? É o que a gente espera de uma carteira bem diversificada e que tenha exposição em diversas classes de ativos. Então, olhando por aqui, não é uma carteira ruim, tá? Teve um desempenho razoável, um desempenho bom nesse período, apesar dela
provavelmente teve alguns períodos que perdeu para o CDI, assim como a nossa também é natural, uma carteira diversificada perder para o CDI eventualmente, tá? Mas em janelas maiores, como a janela de 3 anos, por exemplo, a tendência, né, a probabilidade da gente estar batendo o CDI com uma certa folga é muito maior, tá? Então a gente vê que a carteira do BB Estilo apresentou nos últimos 3 anos um retorno de 28,48%, a nossa carteira entregou 36,82%, ou seja, 8% de diferença ao longo de 3 anos, e isso dá quase 3% ao ano. Dá para colocar aí 2,5%, um pouquinho mais de 2,5% ao ano que o nosso cliente teve de retorno em relação à carteira do Banco do Brasil. Certo, pessoal? Então, lembrando, né, esse vídeo não é recomendação de investimento, apenas fiz uma comparação dos ativos que a gente recomenda com as carteiras, né, com os ativos que o Banco do Brasil recomenda. E a ideia aqui é a gente capturar insights, né? Ver os ativos que eles estão recomendando, né? A gente costuma fazer isso com todas as casas, né? Bancos, enfim, corretoras. A gente vê os ativos que eles estão recomendando, analisa esses ativos também, vê se são melhores que os nossos e, se for o caso, a gente acaba fazendo alguma substituição. E aí, como eu aproveitei, né, que estava olhando a carteira do Banco do Brasil, assim como eu fiz a do Itaú, se você quiser assistir esse vídeo, ele está aí no nosso perfil. Eu peguei, basicamente, comparei as duas carteiras para a gente ter uma febre e ver como que está o desempenho da nossa carteira em relação a um banco aí que tem bilhões e bilhões de recursos, né? E que, na grande maioria das vezes, acaba não prestando um bom atendimento e não personaliza a carteira dos clientes, diferente do que a gente faz aqui. Então, se você quiser contar com um trabalho personalizado, ter um consultor ao seu lado que vai entender o seu perfil, os seus objetivos e vai adaptar essa carteira para a sua pessoa, para a sua família ou para a sua empresa, entre em contato com a gente através do link que tem aqui embaixo, que a gente vai marcar uma reunião, vai apresentar o nosso modelo de trabalho, nosso modelo de negócio para você, te conhecer e depois disso, se você quiser dar prosseguimento, a gente vai montar uma carteira com as corretoras parceiras, certo? Então a gente trabalha com XP, com BTG, com a Warren, com a Avenue, e a gente pode atuar em outras corretoras, inclusive no banco, se você quiser, certo, pessoal? Então esse é o conteúdo do vídeo de hoje, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou, pode comentar aqui embaixo que eu vou te responder e até a próxima.